Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Torbes, aqui é o canal Caju Tricolor, o canal que fala com você, torcedor gremista. Fala diretamente com você e traz as informações, os bastidores, tudo sobre o nosso imortal tricolor que não vive um bom momento. E a polêmica do dia é o retorno, a recontratação, quem sabe, talvez, a possível recontratação de Diego Souza, o centroavante que o Grêmio lançou uma nota dizendo que não iria renovar o seu contrato. Ou seja, o Grêmio não tinha convicção no jogador e agora quer voltar atrás e ter a convicção. Mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, assim você não perde nenhum vídeo que sai aqui e também deixa o like, que é muito importante para fortalecer cada vez mais o nosso canal. Bom, pessoal, eu não vou fazer nenhum juízo de valor, não vou falar se Diego Souza vale a pena ou não, não vou dar uma opinião, tá? Vou trazer informações, números e algumas questões que são bem contraditórias da direção do Grêmio, né? A própria direção do Grêmio lançou uma nota dizendo que não renovaria o contrato com o jogador e agora já pensa novamente nessa contratação. Uma das coisas que mais me chamaram a atenção, que mais me chamou a atenção, foi a incompatibilidade de discurso da direção do Grêmio. Eles não estão falando a mesma língua. Por quê? Porque pela manhã o presidente Romildo Bolzan Júnior deu uma entrevista, né? E depois ele deu uma entrevista também para o Atualidades Esportivas lá da Band. E algumas questões ali que ele falou e que não bateram, né? O presidente Romildo disse assim, ó, na verdade, sobre o Diego Souza, na verdade, era um jogador que estava encerrando o contrato. Ele teve altos e baixos, mas no final da temporada foi um grande jogador. Nós podemos tentar recontratar. Por que não? Isso o presidente Romildo Bolzan falou na manhã de ontem, na manhã de quarta-feira. 30 minutos depois, Denis Abraão deu uma entrevista para o repórter esportivo da Guaíba. Olha bem, pessoal, 30 minutos depois da fala do presidente Romildo, Denis Abraão falou o seguinte: precisamos de intensidade em 120 minutos de cada jogo. E infelizmente o Diego não se enquadra nesse perfil. Ou seja, há uma incompatibilidade aí. O presidente Romildo dizendo que por que não recontratar e o Denis dizendo que o Diego Souza não entra no perfil de um jogador que tenha condição física para toda uma partida, né? E à noite, o diretor de futebol, o Sérgio Vasquez, o Serginho, deu uma entrevista para a Gaúcha, colocando o Diego Souza no Grêmio, praticamente colocando o Diego Souza no Grêmio, praticamente anunciando a contratação do Diego Souza. Então ficou uma situação bem estranha entre os três diretores, né? Incompatibilidade de discursos com o Denis Abraão, que o Denis foi bem enfático. Ó, precisamos de intensidade em 120 minutos de cada jogo. E infelizmente o Diego Souza não se enquadra nesse perfil. Palavras do Denis Abraão ontem para o repórter esportivo lá na Rádio Guaíba, tá bom? Outra questão, né? Quando o Grêmio não renovou o contrato do Diego Souza, foi colocado justamente isso que o Denis falou, né? Que a questão física prejudicava muito o Diego Souza, tá? Algumas informações que nós colhemos. O empresário do Diego Souza, Eduardo Uran, irá ir a Porto Alegre, reunir-se com a direção do Grêmio e conversar. Tá muito bem encaminhada a situação, mas não está fechado ainda. Ainda não tem nada fechado. Até porque seria só estender o contrato ali do Diego, que se encerra no dia 31 de dezembro, ou seja, amanhã. O contrato ainda é vigente, então é só fazer uma extensão, não precisa ali fazer um novo contrato, faz um contrato, estende por mais um ano, né? Há essa possibilidade, sim, de o Eduardo falar com o Diego e o Diego nem precisar vir a Porto Alegre. Há essa possibilidade. Já está muito bem encaminhada essa situação. Ainda não está concretizado, 100% fechado. Há informações dos bastidores de que o Eduardo Uran vai conversar hoje com a direção do Grêmio, né? Teriam dito que talvez iriam esperar o Diego Souza voltar dos Estados Unidos, que está em férias, mas algumas pessoas muito influentes do Grêmio dizem que não vai ser necessário isso, que não é preciso. Outra situação que me chamou muito a atenção, ontem estive conversando com algumas pessoas e uma dessas pessoas até ficou braba pelo modo como eu coloquei ali a situação do Diego Souza e me ligou, né? E deu a entender que foi uma indicação dessa pessoa muito próxima ao do Denis, muito próximo do Denis Abraão, e também o Nicolas também deu a entender que foi ele
quem indicou. É uma pessoa muito próxima ao Denis, que tem ajudado tanto o Denis e o Serginho nos bastidores, né? Um conselheiro muito influente dentro do clube, que tem ajudado tanto o Denis quanto o Serginho. E as palavras que ele me disse foram as seguintes, né? Eu falei para o Denis que se contrata o Diego Souza nesse momento, né? Contrata ele até depois tu conseguir encontrar um jogador melhor, um jogador que possa fazer sombra ao próprio Diego Souza, né? Ele usou uma palavra, uma expressão que eu fiquei preocupado. Ele disse, o Grêmio não tem dinheiro nesse momento, né? Ficou preocupado. Eu não entendi se ele quis fazer uma colocação de que o Grêmio estaria devendo salários ou não, mas então eu vou deixar para outra hora, que vou perguntar para o pessoal da parte das finanças, né? Vamos atrás dessa informação também, mas ele deu a entender isso e eu fiquei preocupado, né? Então deu a entender que essa pessoa que está ali ajudando a comissão técnica, ajudando o Denis e o Serginho, teria falado que por que não repensar a situação do Diego Souza, e deu a entender que ele também indicou o Nicolas, né? O jogador que veio ali do Atlético Paranaense, que jogou lá no Atlético Goianiense, enfim, o lateral Nicolas. Então isso aí ficou meio estranho, né? Algumas informações de bastidores davam conta de que teria sido o Wagner Mancini, teria pedido para ver uma reavaliação ali no Diego Souza. Mas ontem, eu conversando, vendo essas situações ali, ficou muito nítido, muito claro que foram outras pessoas, que foi uma pessoa que está ali por trás, ajudando muito o Serginho e o Denis, quem pediu para fazer essa reavaliação, né? Os números do Diego Souza na temporada. O Diego Souza tem 7 gols no Gauchão, 3 desses gols foram de pênaltis, 4 gols na pré-Libertadores, 4 gols na pré-Libertadores, 3 gols na Sul-Americana, tá? E 10 gols no Campeonato Brasileiro. Os gols do Campeonato Brasileiro foram os seguintes, né, do Diego Souza. Um gol na Arena contra o jogo do Santos, 2-2. Um gol na vitória de 2-0 contra o Bahia na Arena. Um gol na vitória de 2-0 contra o Ceará na Arena. Um gol na vitória de 3-2 contra o Juventude na Arena. E um gol na derrota de 3-1 contra o Palmeiras na Arena. Um gol na vitória de 1-0 contra o Fluminense na Arena. Um gol na vitória de 3-0 contra o Bragantino na Arena. Um gol no empate em 1-1 contra o Corinthians lá em São Paulo, naquele jogo terrível. E 2 gols na vitória de 4-3 contra o Atlético Mineiro. Ou seja, o Diego Souza fez alguns gols muito espaçados, né? De jogos muito espaçados. Ficava muitos jogos sem fazer gols, e enfim. Então, totalizou 10 gols no Campeonato Brasileiro. Como eu falei aqui, não estou colocando minha opinião, se deve ou não deve, mas sim fatos de que aconteceram dessa situação aí do Diego Souza, que está muito próximo de renovar, de estender o seu contrato aí com o Grêmio, tá bom, gurizada? Torcedor gremista, o que você acha? Você é a favor dessa recontratação do Diego Souza? Você é a favor da permanência do Diego Souza para 2022? Deixa seu comentário aí, que é muito importante para nós. Se inscreva, ative o sininho das notificações, deixa o like. Ajude a fortalecer cada vez mais aqui o canal do Caju Tricolor. Forte abraço, Dale Grêmio, valeu!